A arte de William Blake ela é famosa por ser difícil, né? Intensa, cheia de símbolos estranhos. Mas e se a chave para decifrar esse artista do século XVIII estivesse nas ideias de um psicólogo do século XX? Pois é, a conexão entre William Blake e Carl Jung é uma daquelas coisas que, quando a gente descobre, tudo passa a fazer mais sentido. Olha só essa frase dele: limpar as portas da percepção. O que ele queria dizer com isso? Basicamente, Blake acreditava que a gente vive com uma espécie de filtro, que nossos sentidos nos limitam, e que se a gente conseguisse tirar esse filtro, veríamos a realidade como ela realmente é, infinita, uma coisa só. Era uma visão de mundo única, e para muita gente da época, bem misteriosa. E aí aqui fica a grande pergunta, né? O que exatamente esse cara estava vendo? Que realidade era essa que ele tentava mostrar pra gente que soava tão estranha na época dele e que, vamos combinar, ainda hoje nos deixa coçando a cabeça? Ok, pra gente começar a desembolar esse mistério, primeiro a gente precisa entender quem era a figura de William Blake. Primeiro, Blake não era um artista comum. Longe disso. Desde os 8 anos de idade, ele dizia ter visões. Tipo, ver uma árvore inteira cheia de anjos. Ele foi tão ignorado no tempo dele que, enquanto outros artistas usavam a mitologia grega ou a Bíblia, ele simplesmente criou a própria, com deuses, demônios, gigantes, um universo particular, e o mais simbólico de tudo, ele foi tão esquecido que o enterraram num túmulo sem nome que só foi encontrado de novo muito, muito tempo depois. E essa pergunta, de um dos poemas mais conhecidos dele, resume a grande obsessão da vida de Blake, a convivência dos opostos. Como é que a mesma força criadora que faz o cordeiro, tudo manso e inocente, também faz o tigre, com toda a sua fúria e poder? Essa tensão, essa briga entre o bem e o mal, a luz e a sombra, isso foi o motor de toda a sua arte. Então, a gente tem um artista que não joga com as regras conhecidas. Ele criou o próprio tabuleiro, as próprias peças. Como é que se entende um cara desses? A gente precisa de um mapa, de uma chave para entrar na mente dele. E, por sorte, a primeira pista foi ele mesmo quem deu. E essa chave está na sua obra mais revolucionária, chamada O Casamento do Céu e do Inferno. É ali que ele explica a tensão que, para ele, definia tudo. E aqui vem a ideia que muda tudo. Para Blake, o conflito não era o problema, era a solução. A briga entre opostos não era algo para se evitar. Era a única maneira de crescer, de evoluir, de sair do lugar. E é aqui que ele vira a moralidade de cabeça para baixo. O céu, com seus anjos, regras e razão, para ele era uma prisão, uma força que nos reprime. Já o inferno, com os demônios, a rebelião, a imaginação, para ele era ali que estava a energia pura, a fonte da vida, da criatividade. Mas e aqui está o pulo do gato? Ele não era só um rebelde querendo que o inferno vencesse. O objetivo final não era a vitória de um sobre o outro. Era a união. Um casamento, como ele mesmo diz, dessas forças opostas dentro de cada um de nós. E então a gente avança um século no tempo e entra em cena o psicólogo Carl Jung, que talvez sem nem saber iria criar o vocabulário perfeito para a gente finalmente entender o que o Blake estava tentando dizer o tempo todo. Jung veio com essa ideia de um inconsciente coletivo. Pensa nisso como uma espécie de nuvem, uma internet ancestral compartilhada por toda a humanidade, cheia de símbolos e imagens universais que ele chamou de arquétipos. A grande sacada é que as visões de Blake talvez não fossem invenções, mas sim um mergulho profundo nesse oceano de símbolos universais. E Jung deu nome para o objetivo da vida psicológica: individuação, que é basicamente o processo de juntar todas as partes de si, as boas e as ruins, as que a gente mostra, as que a gente esconde, para se tornar uma pessoa inteira, completa. Sua familiar? Pois é exatamente o casamento do Blake, só que com o nome científico. Então, agora que a gente tem essa chave junguiana, vamos tentar abrir algumas das portas mais enigmáticas do universo de William Blake. Para começar, vamos falar dos Zoas. Na mitologia de Blake, essas são as 4 figuras centrais que formam um ser humano completo. Quando eles estão em harmonia, tudo bem, mas quando eles entram em conflito, aí o caos se instala na psique da pessoa. E é aqui que a conexão fica absurda. Olha isso. Cada um dos 4 Zoas de Blake corresponde quase que perfeitamente a uma das 4 funções da consciência que Jung descreveria um século depois. Urizen, a razão de Blake, é o pensamento de Jung. Lava, as emoções, é o sentimento. Tarmas, o corpo, é a sensação. E Urtona, a imaginação, é a intuição.
É impressionante. Blake estava, na prática, mapeando a psicologia humana através da arte. E com essa nova lente, aqueles provérbios do inferno de Blake, que pareciam só frases de efeito para chocar, se transformam em outra coisa. Eles viram conselhos, quase que um guia prático para essa jornada de se tornar uma pessoa inteira. Se liga nisso. Os tigres da ira são mais sábios que os cavalos da instrução. Ou seja, a emoção genuína, mesmo que seja raiva, tem mais sabedoria que a razão fria e sem vida. Ou essa aqui, a exuberância é a beleza, um convite para viver com intensidade. Ele também avisa, aquele que deseja, mas não age, gera a pestilência, mostrando que reprimir o desejo adoece a alma. E talvez a mais radical, se o tolo persistisse em sua tolice, ele se tornaria sábio. É um chamado para seguir seu próprio caminho, até o fim, não importa o que digam. E assim, juntando todas as peças, a gente chega na grande conclusão, na revelação que a obra de Blake nos oferece quando a gente olha para ela com os olhos de Jung. Fica muito claro que a obra inteira de Blake nunca foi sobre deuses e demônios lá fora. Era, na verdade, um mapa de uma jornada interior, uma exploração pela arte da busca humana para se tornar inteiro, muito, mas muito antes da psicologia sequer ter um nome para isso. E com isso, o mistério de Blake se resolve. Sua arte não é sobre um universo estranho e distante. É sobre o universo que existe dentro de cada pessoa. É a história universal da nossa luta interna para tentar unir a razão e a paixão, o corpo e a alma. E finalmente nos sentirmos inteiros. E essa frase do próprio Blake é o arremate perfeito. Ele diz, o que agora está provado, uma vez foi apenas imaginado. Ele, com sua arte, imaginou as verdades da alma humana que a psicologia, um século depois, tentaria provar. Um verdadeiro visionário. No fim das contas, a gente pode dizer que Jung nos deu o dicionário para entender a língua que Blake falava. Jung deu a estrutura, a análise. Mas foi Blake quem nos deu a visão crua, a imagem vibrante, a arte de como é essa jornada da alma. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que não é sobre Blake ou Jung, mas sobre a própria vida. Se a jornada dele foi sobre esse casamento dos opostos internos, o que será que acontece quando alguém decide, por conta própria, abraçar essa mesma jornada?